máximo. Agora vamos para o quiz 742, Banca VUNESP, Guaratinguetá 2019. Em relação à cárie dental, os níveis de prevenção primária, secundária e terciária podem ser encontrados respectivamente na alternativa. Aqui uma pergunta importante, porque alguém falou no Instagram que essa pergunta caiu exatamente no concurso da banca IBFC no Hemocentro. Para vocês entenderem que as bancas repetem as questões. Mesmo as bancas diferentes, elas acabam repetindo as questões. E segundo uma amiga nossa no Instagram, falou que essa pergunta caiu exatamente no Hemocentro, num concurso da banca IBFC, que não é a VUNESP. Então, como que a gente estuda? Estuda por perguntas de bancas importantes. A VUNESP, por exemplo, é uma banca muito importante, que ela funciona como modelo para a maioria das bancas do Brasil. Nesse caso, a VUNESP copiou uma questão da banca IBFC. Então, isso é um detalhe bastante importante para reforçar essa questão de como estudar. Tem que estudar por questão. Não à toa, a gente faz esses quizzes de forma muito frequente. Toda semana a gente está fazendo pelo menos 6 quizzes. Então, essa é a melhor forma de estudar. Então, essa questão em específico, mas essa questão teve um porém aqui, que eu já vou falar, tem um gabarito, mas depois essa questão foi anulada, tá? Essa questão ela foi anulada nessa questão de Guaratinguetá, e aí todas as pessoas acabaram recebendo essa pontuação. Mas se a gente pensar, não explica o porquê que foi anulado, mas se a gente pensar nessa questão de níveis de prevenção primário, secundário e terciário, a gente consegue achar uma alternativa. Alternativa A, fluoretação das águas de abastecimento, diagnóstico precoce e próteses. B, fluoretação das águas de abastecimento, A, diagnóstico precoce e intervenção direta nas lesões. C, diagnóstico precoce, restauração direta das lesões e fluoretação das águas. D, diagnóstico precoce, educação em saúde e promoção de saúde. E E, por sua vez, reabilitação, diagnóstico precoce e restauração direta. Sempre quando a gente pensar em terciário, níveis de prevenção terciário, vai estar falando de reabilitar sequelas ou reabilitação. E aí a única alternativa que tem é o nível terciário na terceira, o que seria respectivamente, na terceira palavra é a prótese alternativa A. Nível de prevenção primário, ainda não existe doença. Então, quando a gente pensa na fluoretação da água de abastecimento, quando a gente pensa em vacinação, a gente vai estar pensando num tratamento pré-patogênese, antes da doença. Então, fluoretação das águas a alternativa B também seria, a alternativa C já não seria, diagnóstico precoce. Aí a gente já está intervindo diretamente na doença, mesmo que precocemente. Já seria nível de atenção secundário. Diagnóstico precoce novamente, então essas duas não. E reabilitação seria nível de prevenção terciário. Então a gente já ficaria entre a alternativa A e B. Depois, diagnóstico precoce, as duas estão corretas, nível de atenção secundário. E nível de atenção terciário, prótese, está correto. Intervenção direta das lesões, isso é nível de prevenção secundário. Então geralmente o que a gente faz do nosso mocho, a grande maioria dos nossos procedimentos, com exceção das próteses, são níveis de atenção secundário ou quarto nível de prevenção de Livell e Clark. Quando a gente fala de primário, secundário e terciário, isso a gente está falando de níveis de prevenção de Chaves, de 1988. Chaves, ele fez uma simplificação em relação a Livell e Clark, por quê? Ele agrupou os 2 primeiros níveis de Livell e Clark, agrupou o terceiro e o quarto nível de Livell e Clark e deixou o quinto nível separado. Então, quando ele agrupou os 2 primeiros níveis, ele chamou isso de nível primário ou pré-patogênese, antes da doença. Então, quando a gente pensa em promoção de saúde, o que é promoção de saúde? Seria educação em saúde, promoção de saúde, isso seriam... a gente estaria atuando em níveis de atenção primário, primeiro nível de prevenção de Livell e Clark. Já quando a gente pensa em proteção específica, justamente fluoretação das águas de abastecimento, justamente vacinação, que a vacinação são campanhas específicas contra determinadas doenças, por exemplo, vacina contra pólio, vacina contra sarampo, são específicas de algumas doenças. Diagnóstico precoce e tratamento imediato, por exemplo, na
na nossa área, na área odontológica, qual intervenção poderia ser essa? Por exemplo, o diagnóstico de mancha branca ativa e prescrição de flúor tópico, seja ele gel, seja ele verniz, seja ele de que forma. Limitação do dano, o quarto nível de prevenção de Lever-Clark, que seria o secundário, né? Esse em amarelo secundário. Seria o que a gente faz geralmente no nosso mocho, a maior parte dos nossos procedimentos. Só se colocaria o quinto nível, o nível terciário de prevenção, os procedimentos de reabilitação, de prótese total, por exemplo. Então, prótese total superior, prótese total inferior seria reabilitação ou nível de atenção, prevenção terciário, que a gente vai estar eliminando ou tratando as sequelas. Então esse é um diagrama bastante importante, vem caindo com muita frequência nos concursos da VUNESP esse tipo de questão. E ele aqui perguntou de chaves, primário, secundário e terciário. Quando fala de primário, secundário e terciário, ele está falando de chaves. Chaves fez um agrupamento dos níveis de prevenção de Livio e Clark. Na grande maioria das perguntas ainda ele prefere perguntar sobre Livio e Clark, que aí são 5 níveis de aplicação e não são 3. 3 foi um agrupamento que Chaves fez mais recentemente já há mais de 30 anos.